Olá, agraciados. A paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês. O tema de hoje é: use o teu azeite e resolva os teus problemas. A solução dos teus problemas está na tua casa. Sem mais delongas, vamos partilhar o Primeira de Reis. Vamos partilhar Primeira de Reis 4. Primeira de Reis 4, 1 acho que é 1 a 7. Eu vou ler na linguagem de hoje. Eliseu ajuda uma viúva pobre. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: O meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como o pagamento da dívida. Eliseu perguntou: O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? A viúva respondeu: Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: Vá pedir aos seus vizinhos Vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. 5. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu, e aí ele disse: Venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Palavra do Senhor, palavra maravilhosa. Meu amado, essa palavra eu posso dizer que é um presente de ano novo para ti. Sim, é um presente de ano novo para ti. Por quê? Porque entramos em 2026, tudo bem, entramos em 2026, está tudo bom, está tudo maravilhoso. Mas, minha irmã, meu irmão, os problemas também estão sempre conosco. Os desafios não acabam, né? Porque entramos em 2026 que tudo vai ser perfeito. Mentira. Os problemas também, se calhar já entramos com problemas, se calhar os problemas virão. Então, essa, essa pregação é justamente para isso. Meu amado, minha amada, eu quero te dizer que o fato de você ter aceitado Jesus não significa que a tua vida vai ser perfeita. O objetivo dessa pregação não é que você não vai ter problema, não é para você não ter problemas, não. É para você saber como resolver os problemas, como agir diante dos problemas. Esse é o objetivo dessa pregação. Então, vamos começar a entender esse verso. Minha amada, meu amado, eu quero te dizer uma coisa. A solução do teu problema, todos os teus problemas. Eu não quero saber que tipo de problema é, eu não quero saber se, não, esse problema fui eu que causei. Não importa se foi você que causou, não importa se é Deus que causou, não importa se eu sei lá o que causou. Eu só quero te dizer que a solução de tudo está dentro de você. O que você precisa fazer? Usa a sabedoria. Então, por que eu disse que a solução do teu problema está dentro da tua casa? Por quê? Porque você que está me ouvindo, você é um templo de Deus. A Bíblia diz que nós somos a casa de Deus agora. Deus já não habita mais em templos feitos por humanos, não. Ele habita em você, habita em mim. E o azeite, você é ungida
Para melhor compreensão, eu te recomendo assistir o meu vídeo O que é unção? Você vai entender muito mais. Você pode estar se perguntando, mas o que azeite tem a ver? Você vai lá no vídeo antigo e você vai entender tudo sobre unção. Então, você é o templo de Deus, a casa de Deus, e o azeite está sobre ti. Está sobre ti. Vamos ainda entender essa parte. O que eu quero dizer? É assim, você é a casa de Deus e você é ungida. Meu amado, minha amada. Quando você tiver problemas, usa a sabedoria que Deus colocou em ti. A sabedoria é o azeite. A sabedoria é o azeite é a sabedoria de Deus em você. Então, em vez de ir procurar outras formas, não. Antes, não estou a falar que você não deve se mexer, não deve fazer nada, mas antes de qualquer coisa, em qualquer desafio que você tiver, vai para Deus. Vai para Deus. Muitas das vezes, diante de um desafio, o Espírito Santo vai te dar ideia na hora. Isso acontece. Mas tem algumas vezes, minha irmã, meu irmão, que o Espírito Santo não te dá ideia na hora do que você vai fazer. O que você precisa fazer? Simples. Perguntar. O que a viúva fez? A viúva perguntou. Se a viúva não perguntasse, não teria uma ideia. O que é perguntar? Perguntar e buscar a Deus. Vai buscar a Deus. E Ele te dará sabedoria. Ele te dará respostas. Não, eu não posso perguntar para um pastor, não posso perguntar noutra pessoa. Tá bom, você pode perguntar. Você pode perguntar, não tem problema. Mas isso tem a ver com a convicção que Deus colocar em ti. Você faz assim, se o Espírito Santo colocar a convicção em ti que você deve perguntar para o pastor, não tem problema. Se o Espírito Santo colocar convicção em ti que você deve orar, também não tem problema. Mas diante de qualquer problema, se Deus não te dá solução de repente, porque há momentos que Deus nos dá solução de repente diante de um problema, às vezes você tem que ir perguntar. Então, essa é a mensagem para ti. Você é a casa de Deus. E dentro dessa casa que é você, tem azeite. Dentro dessa casa que é você, tem azeite, que é a sabedoria. Use essa sabedoria que Deus te deu. A sabedoria não é simplesmente ter uma ideia dentro de um problema, não. Até a atitude que essa mulher tomou de ir perguntar para o profeta é uma atitude de sabedoria, sabias? Porque ela poderia ter tomado uma outra decisão, ela poderia ter feito outra coisa, mas o que lhe fez ir perguntar no profeta? É porque ela era sábia. Então, o conselho que eu vou te dar nessa primeira lição que estamos a tirar aqui é o seguinte, meu irmão, minha amada. Você precisa ter azeite na tua casa. O que eu quero dizer com isso? É assim, para você tomar uma decisão sábia, você precisa ser sábia. Porque se a mulher fosse louca, vou falar sobre as 10 virgens. Se aquelas cinco prudentes entenderam que tinham que ter azeite de reserva, por quê? Porque já eram prudentes. E as loucas não entenderam que tinham que ter azeite de reserva, por quê? Porque já eram loucas. Então, você só toma decisão sábia se você já for sábia. Então, o que eu quero falar? Minha irmã, meu irmão, não espera problema vir para você começar a orar, para você começar a jejuar, para você começar a meditar, não. Acumula já o teu azeite dentro de você, acumula já sabedoria, para quando a situação vier, você tiver como resolver, você reagir com sabedoria. Eu vou partilhar Mateus 7, 24, 26. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Oh, aleluia! Que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Se você vê no primeiro verso, está falando assim que o homem edificou a casa dele sobre a rocha. Quer dizer, no momento que estava edificando não tinha nenhum problema, mas como ele é sábio, edificou já, não, vou edificar a minha casa sobre a rocha porque talvez vai vir uma chuva, vai vir uma tempestade, vai vir um vento forte. Melhor eu me prevenir. Tá a ver? Então, não espera problema para buscar Deus. Você tem que buscar Deus todos os dias. Buscar Deus tem que ser uma rotina para ti. Orar tem que ser uma rotina para ti. Meditar a palavra de Deus tem que ser uma rotina para ti. Não espera. É uma coisa que acontece muito. Muitos cristãos só ficam obedientes a Deus, só ficam santos, só ficam a amar o próximo quando estão a passar por problema. Quando estão a passar por problemas, aí sim querem andar em santidade, querem andar em obediência. Não. Deus quer que, mesmo que quando está tudo bem, mesmo quando a conta está cheia, Deus quer que você ande em obediência. Mesmo quando a conta está cheia, mesmo quando o casamento está bom, Deus quer que você ande em obediência todos os dias da tua vida. Porque essa obediência que fará com que não falte óleo sobre a tua cabeça. É essa obediência que fará com que não falte azeite sobre a tua cabeça. Então, viva uma vida de obediência. Mesmo que a vida está boa, viva uma vida de obediência. Porque, como eu disse na minha pregação passada, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você só vai ter sabedoria se você temer a Deus. Você só vai ter azeite na tua cabeça se você pagar o preço da obediência. Então é isso que eu estou a falar, minha irmã, meu irmão. A viúva só tomou aquela decisão sábia porque já era sábia. Se ela não fosse sábia, ela não podia tomar essa decisão. Posso te garantir. Eu não estava lá, mas posso te garantir. Só toma a decisão sábia quem já é sábia. Então essa é a minha, é a palavra que eu tenho para ti. A solução dos teus problemas está dentro de você. Porque Deus já sabe o princípio da tua vida até o fim da tua vida. Deus já sabe tudo é estranho para ti. Mas para Deus não é estranho. Nada é novo para Deus. Eclesiastes diz, não há nada novo neste mundo. Tudo o que está acontecendo já aconteceu. Essa palavra está a se referir a Deus. Está a se referir que não há nada novo para Deus. Tudo o que está acontecendo, Deus já sabia. Então, minha amada, meu irmão, minha amada, meu amado, é assim. Deus já sabia de tudo que você vai passar. E Ele colocou dentro de ti a sabedoria para resolver tudo que vai se passar na tua vida. Todos os problemas que vai se passar na tua vida até o dia que você vai morrer. Jesus, quando precisava pagar um imposto, não pediu para emprestar dinheiro, não. O que ele fez? Falou, Pedro, vai na boca do peixe e tira o dinheiro. O que ele usou? Minha irmã, meu irmão, o que ele usou? Usou a fé, usou a sabedoria que estava dentro dele. Meu amado, a solução dos teus problemas está dentro de ti. E a segunda lição que eu tenho para essa pregação, essa história da viúva e o Eliseu, é o seguinte, irmão, irmã. Presta atenção, quando você usa a sabedoria que Deus te deu, você faz com que outros também tenham sabedoria. Quando você usa o azeite que Deus te deu, você também faz com que os outros tenham azeite. Vamos só voltar no cenário da viúva e da viúva. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela vendeu o azeite. Ela tinha azeite na casa dela e começou a meter nos vasos. O que aconteceu? Ela vendeu o azeite e fez com que muitos tenham azeite. O que eu quero falar com isso? Meu irmão, minha irmã, quando você usa a unção que Deus te deu, quando você usa a sabedoria que Deus te deu, quando você usa a fé que Deus te deu,
o que é que vai acontecer? Você vai fazer com que os outros também tenham a fé. Vou te dar um exemplo básico. Imagina o cenário. Quando o lenço de Paulo, sombra de Pedro, curava, expulsava. Claro, no meio vai ter sempre quem não vai crer, vai ter sempre quem vai crer. Mas vou te falar uma coisa. Não faltou ninguém que viu esses milagres de Paulo e Pedro e não foi tocado e não creu em Jesus. E quando ele creu em Jesus, o que aconteceu? Ele também recebeu a unção. Não, talvez não na mesma medida que Paulo, não, mas pode vir crescer, porque a unção cresce. A unção cresce. Pode vir crescer. Quando Jesus curou Lázaro da morte, o que aconteceu? Muita gente que estava lá creu. Então, o que eu quero falar? Muitas das vezes, há pessoas que vão crer em Jesus por causa do teu testemunho. Você tinha um problema e você foi sábia. Você foi sábio. O que aconteceu? As pessoas creram. Muitas vezes você nem foi na igreja para testemunhar, mas as pessoas que estão ao teu redor viram o que Deus fez na tua vida. Isso aumentou a fé deles. Isso aumentou a fé deles por quê? Porque você usou o que você tem. Você não sabe, meu irmão, minha amada, você não sabe quantas pessoas você está a atrasar a salvação deles. Por quê? Porque você não está a usar o que Deus te deu. Você não está a usar o que Deus te deu. Deixa eu explicar bem. O que acontece? O azeite é a unção que Deus te deu. É a sabedoria que Deus te deu. Então, o vaso onde a mulher estava a distribuir os azeites, são pessoas. São pessoas. Estás a entender? São pessoas. A Bíblia, quando fala de vaso, está a se referir a pessoas. Há pessoas que Deus vai usar, porque a Bíblia diz que nós somos como um vaso na mão do oleiro. Quer dizer que mesmo até aquele que ainda não é cristão é um vaso, porque Deus é que lhe criou. Então, o vaso são pessoas e o azeite é a tua unção, o azeite da viúva é a tua unção. Então, cada vez que a viúva colocava azeite nas vasilhas, o que a viúva estava a fazer? A viúva estava a fazer com que outras pessoas também creiam em Jesus, outras pessoas também vejam as obras de Deus. Então, a pergunta, antes vou partilhar um verso que diz, Jó 35:8, que diz assim: a tua impiedade poderia fazer mal a outro homem e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Mas eu não gostei dessa versão. Eu vou ver a versão linguagem de hoje. Acho que é mais fácil de entender. Jó 35:8. Eu vou ler um pouco mais abaixo. Vou começar no verso 7, que diz assim. Não, vou começar no verso 6. 6 é melhor. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. E as suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. O 8 já que diz, são os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E vou te dizer uma coisa, irmã. Quando nós não usamos a sabedoria que Deus nos deu, estamos a pecar. Estás a prejudicar o outro que poderá ser salvo porque você não quer usar a sabedoria que Deus te deu. Vamos continuar. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Então, usar o teu azeite num contexto assim, do dia a dia, usar o teu azeite é o quê? Estás a ver quando na escola você se esforça para ter boas notas. Quando na escola você chega cedo. Quando em vez de, quando fazem uma roda aí para falar mal de um colega e você fala, não, eu não vou falar mal de ninguém aqui. Você está a transferir azeite. Estás a colocar azeite em vasos.
colocar azeite em vasos, não estou a falar que é só curar um enfermo, expulsar demônio, não. Quando você escolhe não fofocar, as pessoas estão a te olhar, porque as pessoas estão a te observar. As pessoas estão a te observar, estão a falar, uau, esse aqui mesmo é filho, esse aqui mesmo é cristão. Eu lembro uma vez uma minha colega me falou assim, Gina, eu quero ser cristã como você. E eu falei, meu Deus, como é que ela sabe que eu sou cristã? Eu nunca li Bíblia na igreja, nunca falei de Deus na igreja. Epa, eu me comporto normal como qualquer um. Mas aquela colega me disse, eu quero ser cristã como você. O que ela viu? Ela viu coisas que você não, que eu não estava a ver. Há coisas que você vai fazer. E você não vai ver, mas outras pessoas estão a ver. E isso está aumentando a fé das pessoas. Então, no teu trabalho, você está lá para transferir azeite nas pessoas. Na tua escola, na tua faculdade, seja lá onde você for, no teu bairro, você está lá para transferir azeite nas pessoas. Você está lá para transferir azeite nas pessoas. Deus não te deu esse azeite à toa. Deus te deu esse azeite que você tem, essa sabedoria que você tem, esse conhecimento que você tem, essa fé que você tem, é para que outras pessoas também tenham a fé. Porque o Espírito Santo precisa de você para fazer o trabalho aqui na terra. O Espírito Santo não age sem um corpo. Você que é esse corpo, você que tem que propagar o Evangelho, é você que tem que fazer isso. Então, minha irmã, é assim. Quando você usa o azeite que Deus te deu, quando você usa a sabedoria que Deus te deu, quando você usa a fé, a tua fé, quando você usa o conhecimento que Deus te deu, você está fazendo com que os outros tenham mais conhecimento. E outra coisa, minha irmã, meu irmão, é assim, você está a multiplicar. Está a ver aquela parábola dos talentos? Então, eles receberam alguma coisa de Deus. Uns multiplicaram, o outro falou, não, eu guardei. O que aconteceu? Deus lhe falou o quê? Vai no inferno, onde vai arranjar dentes. Eu esqueci um pouquinho do verso, mas você sabe desse verso. Então, o que aconteceu? Porque ele não usou. Ele não usou o que Deus lhe deu. Diante dos problemas, não fica desesperada, não. Usa a sabedoria que Deus te deu. E através da solução do teu problema, as pessoas vão falar, sim, senhora, realmente Deus existe. Realmente. E quando a pessoa falar realmente Deus existe, alguma coisa aconteceu dentro dela. Alguma unção ela também recebeu. Você transferiu a unção nela. Então, vamos agora na última parte dessa pregação. O que é vender? Porque a viúva colocou azeite nos vasos e vendeu. Se você viu a minha pregação passada, eu falei que para ter unção tem que pagar o preço. Ou seja, a unção é símbolo de azeite. E o que você faz para ter o azeite? Você tem que comprar o azeite. Então, o que a viúva fez? A viúva vendeu azeite. A viúva vendeu azeite. Então, em outras palavras, é assim, a viúva propagou a palavra de Deus. A viúva propagou a palavra de Deus. Então, sabe quando você fala, ei, não quero falar mal de ninguém. Numa roda você fala, ei, alguém te fala para você mentir, você fala, ei, desculpa, não quero mentir. Você está a propagar a palavra de Deus. Você está a propagar a palavra de Deus. Quando você usa a tua fé, você não tinha dinheiro para tal, e você usa a sabedoria que Deus te deu e você consegue pagar a propina. As pessoas falam, como é que você conseguiu pagar a propina da tua faculdade se você não tinha nenhum centavo? E você fala, foi Deus que fez isso. Ou você fala, alguém me ligou e me disse não sei o quê. Alguém vai falar, não, isso é Deus. Você realmente é crente. O que estás a fazer? Estás a vender. Estás a vender com o conhecimento que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu. Você está a vender. Estás a propagar a palavra de Deus. Estás a vender a sabedoria, porque a sabedoria é Deus. Estás a vender a sabedoria. Estás a vender a fé. Estás a vender o conhecimento. Estás a vender a sabedoria. Agora, é necessário que quem tiver a te ouvir,
que quem vê a tua maneira de se comportar, obedeça a Deus. Sim, obedeça a Deus. Então é o seguinte, é isso. Você não precisa só pregar, estar num púlpito para pregar, para vender a sabedoria, não. Tua maneira de se comportar. Aquela situação que você superou e as pessoas não estão entendendo, não. Isso pode ser de uma forma sobrenatural. Estás a vender a sabedoria. Agora é necessário que os que estão a te ver já, os que estão a ver o que está acontecendo na tua vida, o que estão a ver que você está a fazer, obedeçam, comprem o azeite. Quer dizer, obedeçam a voz de Deus, porque Deus fala de várias maneiras. Deus fala através do comportamento de alguém. Quando você vê aquela pessoa que se comporta bem na escola, que se comporta bem no trabalho, ama o próximo, aquele comportamento dele não é só um comportamento só à toa, não. Ele tá a propagar o evangelho através do comportamento dele. É assim, propagar o evangelho não é só pregar. Quando você se comporta como cristão, estás a propagar o evangelho. Então é isso, minha irmã. A solução dos teus problemas está dentro de você. A solução dos teus problemas está dentro de você, porque azeite é a sabedoria que Deus colocou dentro de ti. E quando você usa a sabedoria que Deus te deu, você faz com que outros tenham mais sabedoria. Outros tenham mais sabedoria, porque o que acontece? Você vende o azeite, você vende a sabedoria. Então, é necessário que aqueles que estão a ver, você a vender a sabedoria. Estás a manifestar Cristo na tua forma de viver. Estás a passar por situações estão a se resolver. Não, eu não estou a falar que tudo vai dar certo, não estou a falar isso. Mas a tua maneira de lidar com os problemas vai ser diferente. Por exemplo, eu pedi um meu irmão, orei muito para que ele ficasse curado, mas ele não ficou curado. E ainda por cima eu sonhei que ele morreu. Mas eu sei que Deus lhe levou para a glória. Um dia talvez conto esse testemunho. Como é que eu sei que ele foi para a glória? Como é que Deus colocou isso no meu coração, essa convicção no meu coração? Mas está aqui, continua a servir tipo nada. E parece que eu piorei até a servir do que antes. Parece que antes eu não servia tão bem assim, mas desde que o meu irmão morreu, eu só piorei. Então o que vai acontecer? Uma outra pessoa que vai perder alguém ou que já perdeu alguém, ela vai falar, mas a Gina perdeu o irmão dele, mas continua com essa vivacidade em servir a Deus, continua a amar a Deus como nunca. E eu também tenho que continuar a amar a Deus. E se alguém no futuro perder alguém e me conhece, vai continuar fortalecido, porque ela vai saber que o fato de perder alguém não significa que tenho que abandonar Deus. Então, em outras palavras, eu manifestei Cristo. Manifestei Cristo na minha atitude em lidar com os problemas que aconteceram na minha vida. Então é isso, minha irmã. Espero que essa palavra possa ser enraizada no teu coração e você possa entender que tudo que você precisa, Deus já te deu. Deus já sabia que você ia passar por isso, ia passar por dificuldades financeiras, ia passar sei lá por quê. Ia passar por morte do ente querido, mas Ele te deu a força para suportar isso. Ele te deu a sabedoria para lidar com essa situação financeira. Ele te deu tudo está dentro de você. Apenas seja sábio. Se o Espírito Santo não te dá uma ideia, de repente, pergunta. E outra coisa, quando você usa a sabedoria que Deus coloca dentro de ti, a sabedoria que Deus colocou dentro de ti, você também está a contaminar os outros, está a fazer com que os outros também creiam em Deus. Está a fazer também com que os outros tenham sabedoria. Porque quando você coloca o azeite nos vasos, quando você vende o azeite, você está a colocar o azeite nos vasos. Você está a vender a sabedoria. Você está a vender a sabedoria. As pessoas estão a conhecer Deus através de você. As pessoas estão a ver Deus através de você. Então é necessário que você obedeça. Obedeça a sabedoria. Coloque em prática a sabedoria que Deus colocou em ti. Espero que essa palavra possa te abençoar no nome de Jesus.